Em 2022, Lula derrotou Bolsonaro pelo resultado mais apertado das últimas décadas. 59% contra 49%, 1%, 2 milhões de votos de diferença. Um Brasil dividido ao meio, mas algo mudou. As pesquisas de 2026, feitas com mais de 38 mil brasileiros em todos os 27 estados, mostram uma virada que vai mudar a história. Flávio Bolsonaro aparece vencendo em 20 dos 27 estados, com mais de 11 milhões de votos de vantagem. Hoje eu vou te mostrar como isso aconteceu, estado por estado, número por número. Fica até o final, os dados vão te surpreender. Para entender o que está acontecendo em 2026, precisamos entender 2022. Lula venceu, mas foi no limite. A menor margem de vitória em décadas. Ele dependeu de ganhar com folga no Nordeste, de virar Minas Gerais no fio do bigode e de segurar São Paulo. 4 anos depois, o eleitorado se moveu. E esse movimento foi enorme. Vou começar pela região que mais surpreendeu, o Nordeste, que era o coração de Lula. Uma das regiões mais pobres e miserável do nosso país, e com índices de analfabetismo elevadíssimos. O Nordeste era o quintal de Lula. Em 2022, ele varreu a região com números impressionantes. Na Bahia, 72% para Lula. No Piauí, 73%. No Maranhão, 71%. Eram fortalezas vermelhas que pareciam invencíveis. Mas em 2026, as pesquisas mostram algo impensável. A Bahia, o estado onde Lula tinha uma vantagem de 44 pontos, hoje projeta Flávio Bolsonaro vencendo por 52% a 48%, uma queda de quase 47 pontos. É a maior variação de qualquer estado do Brasil. Alagoas virou, o Maranhão virou. O Rio Grande do Norte está em empate técnico, com Flávio Bolsonaro vencendo por apenas 0,1 ponto percentual dentro da margem de erro. E mesmo nos estados que Lula ainda lidera, como Ceará e Paraíba, a margem caiu de forma expressiva. O Nordeste não é mais uma fortaleza vermelha, é um campo de batalha. E a direita está avançando e já assegura a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. O PT naufragou. O Pará tem quase 6 milhões de eleitores. Em 2022, Lula ganhou aqui com 56% dos votos, 12 pontos de vantagem. Em 2026, Flávio aparece com 58%. Uma inversão de 28 pontos percentuais. O Tocantins, que também era de Lula, virou. E os estados que já eram da direita, Rondônia, Roraima, Acre, ampliaram ainda mais suas margens. A região norte em 2026 é um bloco verde de 7 estados. Uma virada completa. Nesta região, o PT não engana mais ninguém. A região sul sempre foi território da direita. E em 2026 isso não mudou. Santa Catarina projeta Flávio com 74% dos votos. Quase 3 de cada 4 eleitores catarinenses. O Rio Grande do Sul, que em 2022 foi um dos estados mais disputados do Sul com apenas 6 pontos de diferença, hoje aparece com Flávio vencendo por 12 pontos. O Sul inteiro é verde. 22 milhões de eleitores, 0 estados para Lula. O Centro-Oeste é a região do agronegócio. E é verde. Mato Grosso projeta 71% para Flávio. Goiás, 69%. Mato Grosso do Sul, 63%. E Brasília, a capital federal, aparece com 57% para a direita. Um detalhe fascinante. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado aparece com quase 21% no primeiro turno. Mas esses votos migram todos para Flávio no segundo turno. E o resultado é uma vitória ainda mais sólida e humilhante. Centro-Oeste, 4 de 4. 100% dos estados é Flávio Bolsonaro. São Paulo, 33 milhões de eleitores. O maior colégio eleitoral do Brasil. Em 2022, Bolsonaro ganhou aqui por 5 pontos. Em 2026, Flávio aparece com 57%, 14 pontos de vantagem. A vantagem mais que dobrou. Em votos absolutos, isso representa quase 5 milhões de votos de diferença só em São Paulo. Para ter noção, Lula ganhou a eleição nacional de 2022 por cerca de 2 milhões de votos. São Paulo sozinho já seria suficiente para virar a eleição. Minas Gerais, o estado mais disputado do Brasil. Em 2026, Flávio aparece com quase 57% contra 43% de Lula. Uma vantagem de quase 14 pontos. Um estado que era fio de bigode agora projeta uma vitória de mais de 2 milhões de votos para Flávio Bolsonaro.
Minas, que era o campo de batalha mais acirrado do país, virou e detona o lulismo. No Rio de Janeiro, em 2022, Bolsonaro bateu Lula por 56% a 44%, uma frente de 12 pontos percentuais. Agora, em 2026, os números cresceram e o Carioca mostra toda a insatisfação com o governo Lula. Um aumento dos impostos, aumento da carestia, aumento da violência, diversos casos de corrupção. Entre eles, o roubo dos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social e do rombo financeiro do Banco Master. O envolvimento de toda a cúpula do PT da Bahia. Flávio Bolsonaro atropela e passa o trator por cima de Lula, ficando com frente de mais 15%. Flávio aparece com 57,5% e Lula 42,5%. Cerca de 1.800.000 votos de frente para Flávio Bolsonaro. E agora, o último estado da região sudeste, o Espírito Santo. Em 2022, Bolsonaro venceu Lula por 66,5 contra 33,5 de Lula em 2026. Flávio Bolsonaro confirma que o Espírito Santo está com a direita e vence por 70% contra 30% de Lula. Uma vitória arrasadora. A matemática por trás da vantagem. Somando todas essas projeções nacionais, Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a gente chega nessa projeção massiva de 11 milhões de votos de vantagem. Não é um número que caiu do céu. Ele é a soma exata de vários fatores. A retração muito forte das margens históricas no Nordeste, a inversão completa lá no Norte puxada pelo Pará, a solidificação absoluta no Sul e no Centro-Oeste e, claro, o salto gigantesco de 14 pontos de vantagem em São Paulo e Minas Gerais. A matemática simplesmente acompanha a geografia eleitoral que os dados desenharam. o que nos deixa com essa reflexão? A eleição de 2022 definiu o Brasil como um país empatado e superpolarizado. Mas se os dados dessa pesquisa enorme, com 38 mil pessoas, se confirmarem, a gente não está falando só de uma oscilação comum. A gente está diante de um realinhamento estrutural completo das bases eleitorais. Com mudanças projetadas tão radicais assim, como é que as campanhas vão precisar se reinventar para competir nesse novo cenário? Se antigas fortalezas viram campos de batalha e campos de batalha viram vantagens de 2 dígitos, olha, as regras do jogo estão prestes a mudar completamente. Fica a reflexão pra gente. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima. Deixa aquele like fiel, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nosso próximo panorama vai ser a queda de maior porcentagem de votos de Lula no Brasil. O estado da Bahia. Até lá!